breves minutos. Preenche o teu coração de gratidão nesse momento. Temos muito mais a agradecer do que pedir, Pai. Temos muito mais a agradecer a Ti do que pedir para o Senhor. Somos extremamente gratos, sobretudo pela Tua vida, pelo Teu sacrifício, Pai, que é o que nos traz vida, nos traz sentido, nos faz sermos filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor se sacrificou e os valores que o Senhor pregou norteiam a nossa vida, Pai. Obrigado, Pai. Queremos Te louvar, queremos engrandecer o Teu nome, queremos engrandecer o Senhor na nossa vida. No nome do Teu Filho Jesus, nós somos gratos, Pai. Amém. Amém. Coloque-se totalmente nesse tempo de louvor. Disponha-se, pare de fazer. Você que não está aqui presencialmente conosco, pare de fazer o que você está fazendo. Se tem mais alguma coisa além de nos acompanhar, se dedique 100% nesse tempo. É uma experiência muito, muito, muito boa. Amém? Nós queremos Te louvar, Pai, Te engrandecer, dizer que o Senhor tem poder para salvar e que o Senhor é santo. Em nome de Jesus, queremos Te louvar. Amém. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha
pois o mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, pois o mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, pois o mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, pois o mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo, pois o mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, pois o mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Cantamos para Ti, Pai. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Ao erguermos as mãos pra adorar e
só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu, cante, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu, Pai, nosso Senhor. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tão grande amor por nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por o Senhor nos dar vida. Te agradecemos, Pai. Amém. 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 És tu, Senhor. Amém. Para as nossas contribuições, né, com os dízimos e ofertas. Queria só lembrar todos, né, que assim, a palavra fala assim que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, nesse momento, também na parte das finanças, isso é uma verdade em todas as áreas da nossa vida e também nas áreas das finanças, né? Então, se queremos ter uma vida com fartura, né, financeira, abundância financeira, também nós precisamos ser generosos nesse aspecto. Esse momento das nossas participação com dízimos, ofertas, contribuições, é a oportunidade que temos de semear, né? Semear e aguardar colher em Deus o retorno disso. Então, faça a sua. Agora nós temos o Pix, né, que facilita esse ato, né, dessas contribuições. Então, eu já fiz, faça a tua. Ficou bem mais fácil, né? Mas quem estiver aqui presente e quiser trazer também, eu quero orar, abençoando, né, esse ato de cada um de nós. Obrigado, Pai, por a oportunidade de estarmos juntos, presencialmente, de forma virtual, os que vão ter contato depois com esse material também. Que o Senhor nos leve a ser pessoas generosas, pessoas que têm prazer em participar, em investir no reino, e que o Senhor, através da fidelidade da Tua palavra, Pai, faça com que seja derramado sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, pela fidelidade deles, que eles tenham abundância e que sejam cada vez mais generosos. Esse é o nosso clamor, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Estamos abordando, né, o tema das bem-aventuranças. Hoje estamos na quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Outra versão fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. E na versão fácil de ler, né, fala assim: felizes são os que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos, de forma presencial, de forma virtual. E, Pai, estamos nos expondo à Tua palavra. A Tua palavra é
é o parâmetro que deve governar as nossas vidas, nós nos submetemos a ela, e nesse momento de nos expormos, Pai, clamamos que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor fale com cada um de nós, segundo as necessidades de cada um, Pai, que o Senhor conhece. E que o resultado seja aquele que te agrada, Pai, que agrada o Teu coração, na resposta de cada um de nós. Assim seja, Pai, com os meus irmãos e irmãs, comigo também. Que eu peço que o Senhor me conduza nesse tempo, que eu possa ser um auxiliador dos meus irmãos e irmãs, e que toda a honra, toda a glória sejam creditadas ao Senhor por esse tempo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Felizes são os que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles. Tremendo, né? As primeiras 4 misericórdias que nós abordamos, elas têm assim um olhar para o nosso interior, né? Começa lá, primeiro olhar para as nossas mazelas, né? Reconhecer que nós precisamos de Deus, né? Depois, não nos conformarmos com essas mazelas que nós reconhecemos e chorar por elas, né? Depois, reconhecer a nossa pequenez, né? Sermos humildes. E ter um desejo de que as coisas não fiquem como estão, né? Depois de tudo isso que nós constatamos, né? Que não fiquem como estão no que diz respeito a nós e no que diz respeito aos outros, né? Isso fala de fome e sede de justiça. E aqui chegamos nessa 5ª misericórdia, né? Que fala, bem-aventurança, fala assim de sermos misericordiosos. E essa bem-aventurança, ela começa a se dirigir aos outros. As 4 primeiras é um olhar para dentro de nós e como lidamos com isso. Essa começa a se dirigir aos demais, né? As pessoas com quem nos relacionamos. E queria chamar a atenção, dividir esse versículo, né, em 2 partes. A primeira parte, bem-aventurados os misericordiosos. Numa outra versão fala assim, muito felizes os que agem com misericórdia para com os outros. Agir com misericórdia é uma contracultura, né, no nosso tempo. A nossa sociedade funciona mais no olho por olho, dente por dente, né? Então, agir com misericórdia é revolucionário, né? Quando agimos assim, é contra o normal, o estabelecido da nossa cultura, que espera um julgamento, que espera uma sentença. Ele é revolucionário e chama atenção para a obra de Deus nas nossas vidas. E o que é a misericórdia, então, né? A misericórdia é colocar-se na dor do outro. É entrar em contato com essa dor, né, do outro, ao ponto de ver com os olhos da pessoa, né? Pensar com sua mente e sentir com seu coração e ter fome e sede de justiça por isso, pela situação da outra pessoa. É desejar uma solução, é aquela empatia profunda, né? É sofrer com a pessoa, ainda que em menor grau, porque você nunca está sofrendo exatamente o que a pessoa está passando, mas sentir o mais próximo possível disso. Envolver-se com o problema é colocar os seus recursos, né, para ajudar a solucionar o problema. É estar com a pessoa presencialmente ou estar com ela em espírito. Às vezes não podemos estar próximas. E aqui eu tenho pedido, né, oração por um amigo meu do Rio de Janeiro, né, que a esposa dele estava com câncer, estava com tratamento, né, a Silvani, estava sendo tratada e nós estávamos orando por ela, e ela, no meio do tratamento, complicou o tratamento e veio a óbito ontem, faleceu ontem. O meu amigo me falou, né? E o meu amigo descobriu que também está com câncer agora. Então, assim, o que dá para... Estou à distância, está no Rio de Janeiro, tem que gerar uma empatia, colocar-se à disposição dele para ajudar da forma possível, mas está distante. Mas eu posso orar, né? Eu posso
Fala assim, a nossa igreja está orando por vocês. Nós estamos com vocês. Assim, é o possível, né? Às vezes não dá para fazer muito mais do que isso, mas pelo menos isso dá para fazer, né? Sintonizar com a pessoa. Acompanhar, né? Como falei, presencialmente ou em espírito, ser companheiro da dor, né? Misericórdia, então, é ver uma pessoa sem alimento e dar comida. É ver uma pessoa solitária e fazer companhia. É percebê-la em conflito, né, e colocar-se para ajudar, ainda que se ajudar seja apenas um ouvir, né? É atender às suas necessidades, não apenas sentir a necessidade da pessoa, né? A Bíblia ela é muito rica em exemplos, né? Quando Jesus conta aquela parábola do samaritano, né? O samaritano está viajando lá, encontra um ferido e ele para, né? Ele interrompe o que ele estava fazendo. Outros 2 religiosos já tinham visto o mesmo problema, tinham passado pelo problema, por aquela situação. Mas esse não, ele para, ele atende, ele trata a ferida com o recurso que ele tinha no momento, ele carrega o ferido, ele leva para um local onde ele possa ser melhor cuidado, e ele trata, né, ele combina com o cara, fala, olha, eu trate desse ferido que eu vou arcar com isso. E depois ele volta para ver como ficou e pagar a sua dívida. Então, exemplo, né, de agir com misericórdia, né? Jesus deixa isso muito claro. E misericórdia também outro aspecto da misericórdia é não tratar com rigidez, né, não julgar com aspereza, com rigor da lei, com justiça, né, com dura justiça, mas ter um coração compassivo, ter um coração perdoador, amolecido por Deus, né, para tratar o outro e tratar o outro da mesma maneira que Deus nos trata, né? É liberar as pessoas, deixá-las livres, sem peso, sem pena, né? Exemplos na Bíblia. Aquela mulher que foi pega em adultério, né? Os religiosos já tinham julgado, decretado a sentença, falaram assim, que a lei fala que essa pessoa tem que ser apedrejada. Eles levaram para Jesus só para que Jesus ratificasse o que eles já tinham determinado, mas Jesus age com misericórdia, né? E a perdoa e a restaura e a inclui de novo na sociedade, né? O outro exemplo que Jesus conta é daquele rei que resolveu acertar as contas com os seus súditos, né? E chama aquele súdito que ele devia muito, e o súdito fala assim, olha, tenha paciência comigo que eu vou te pagar, né? Ele não tinha como pagar. E o rei, sabendo disso, perdoa a dívida dele. Mas ele sai dali, encontra alguém que devia uma fração do que ele devia para o rei e pega-o pelo pescoço e exige que ele pague a dívida que tinha para com ele. Então, Jesus fala isso no sentido de que nós somos muito devedores para Deus, né? E que, como Deus nos perdoa, nós devemos, né? Como Ele age com misericórdia para conosco, essa mesma misericórdia nós temos que estender para as pessoas com as quais têm dívida para conosco, né? As quais têm falta para conosco. Então, separando assim os tipos de misericórdia, né, que nós podemos ter, né? Nós podemos ter misericórdia pela alma das pessoas, né? O que é isso, né? É orar pelas pessoas, né, que se afastaram de Deus, né? As pessoas que, tendo já conhecido a Deus, acabaram se afastando. Então,
a gente tem contato com isso, e o que é que eu faço? Aquela pessoa desgarrou. Só fico falando. O ter misericórdia ter misericórdia pela alma dessa pessoa e orar por ela, né? Como que eu posso exercer misericórdia? Orando. Não tenho muita ação sobre essa pessoa. Não tenho muito relacionamento, não posso falar muita coisa, mas eu posso orar. Ter misericórdia da alma dessa pessoa que se afastou, né? Mas se acontece isso, se eu tenho contato com uma pessoa que está pecando, né? Fazendo bobagem na sua vida, fazendo escolhas erradas, mas faz parte do meu relacionamento, como que eu exerço misericórdia pela alma dessa pessoa? Se eu tenho relacionamento, eu posso falar, posso tentar falar, né? Tentar advertir e chamá-la para o fato de que esse tipo de vida só vai fazer com que ela afunde, para ela se voltar para Deus. Porque eu posso fazer isso porque eu tenho contato com ela. Porque, de outra forma, eu ficaria só falando, olha, tal pessoa está fazendo um monte de bobagem. Isso não acrescenta nada. Ter misericórdia quando eu tenho relacionamento, falar com a pessoa, né? Poder adverti-la. E como eu posso ter misericórdia com as pessoas que não conhecem a Deus? Tendo aquela ousadia de criar uma situação, primeiro orar por elas, depois para que Deus crie uma situação para que eu possa compartilhar a palavra com elas. Então, a gente pode ter misericórdia pela alma das pessoas, e não apenas ficar relatando o que está acontecendo com elas, né? De ter misericórdia, né? De entrar em contato com essa pobreza que a pessoa está vivendo, né? Outro tipo de misericórdia é ter misericórdia com o nome dos outros. É uma crueldade destruir o nome de uma pessoa. Uma crueldade, né? E a gente faz isso, a gente destrói o nome quando a gente expõe o pecado das pessoas. Falar sobre o pecado das pessoas sem ter uma ação, né, que nem nós falamos, de ter misericórdia da alma dela e às vezes só orar, às vezes, se temos contato, poder falar, adverti-la, né? Mas se a gente não pode nem orar, a gente não ora, nem adverte, falar sobre o que ela está fazendo de errado, né, para outras pessoas, comentar com outras pessoas, é uma falta de misericórdia terrível, né? A Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Mas a falta de misericórdia tem o prazer mórbido, assim, né? Aquele prazer ligado à morte, assim, de espalhar o pecado dos outros. Outra forma de zelar pelo nome. Eu estava falando de ter misericórdia com o nome dos outros, né? Outro problema é quando a gente ouve alguma calúnia sobre uma pessoa e passa isso para frente. Isso é uma falta terrível de misericórdia. A gente ouve um comentário calunioso sobre uma pessoa e repassa isso. Outra forma é quando a gente diminui, quando a gente não tem zelo com o nome da pessoa, quando a gente diminui a dignidade o valor e a dignidade das pessoas. Como é que eu diminuo o valor e a dignidade das pessoas? É quando eu reforço só o lado negativo da pessoa e não as virtudes dela. Quando a gente acaba distorcendo a imagem dela para as outras pessoas. Por quê? Porque a gente, numa atitude deliberada, está reforçando só o lado negativo e não as virtudes, né? Então, não estou tendo zelo pelo nome da pessoa, não estou tendo misericórdia com a imagem dela perante as pessoas, né? E outra forma de não ter zelo pelo nome das pessoas é quando a gente faz uma calúnia sobre a pessoa na frente da gente e a gente fica quieto. Caluniam a pessoa e a gente se cala, né?
não parando aquele comentário, não confrontando quem está fazendo aquele comentário calunioso. Outra forma de exercer misericórdia é que nós devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos, né? Aqueles que estão feridos. O exemplo aquele do samaritano, né? Mas veja, pessoas feridas que encontramos pelo caminho. Exemplos de pessoas feridas que encontramos pelo caminho. Pessoas que ficaram expostas, né? Por erros grandes que cometeram. Por erros que cometeram. Nós somos chamados a ter misericórdia deles, porque nós podemos cair no mesmo erro. Ah, mas isso eu nunca vou fazer. Tá, talvez esse erro a gente não cometa, mas pode cometer outro, né? Então, ter misericórdia com os erros dos outros, e principalmente quem já está ferido, né? Quer dizer, não ficar falando do erro que uma pessoa cometeu. De novo, né? Parece repetitivo a coisa, né? Mas ter misericórdia de quem já está ferido. Outra forma de exercer misericórdia é ser misericordiosos com os que nos ofendem. Gente, isso o Salmo 23 fala assim: o Senhor nos conduz a pastos verdejantes e nós fala que não teremos falta de nada. A gente não vai ter falta de nada. Nem de quem nos ajude, nem de quem seja maldoso conosco. Não vai ter falta de quem nos compreenda e de quem seja injusto e nos traia. Toda essa gama de atitude para conosco faz com que a gente possa verdadeiramente ser edificados no Senhor. Porque a gente não consegue ser edificado só ouvindo o bem. Muitas vezes nós temos que reagir ao mal que fazem conosco. Ser misericordioso com quem nos ofende, né? O misericordioso perdoa as ofensas. O misericordioso não registra as mágoas, né? Não guarda rancor, não armazena ira, perdoa, né? Vence o mal com o bem. E exercer misericórdia com os necessitados, né? Então, estamos falando de tipos de como nós podemos exercer misericórdia. É desenvolver uma compaixão, né? Uma terna compaixão pelos necessitados, pelas pessoas que a gente vê que ela não consegue, ela tem deficiências muito grandes, né? De conduzir a sua própria vida, né? E aí fala desse envolvimento e de que vai requerer o uso, inclusive, dos nossos recursos, né? Ok, nós vimos a primeira parte do versículo, né? Bem-aventurados os misericordiosos. E daí a segunda parte fala assim: por que alcançarão misericórdia? Porque agindo assim serão tratados por Deus com misericórdia. Gente, Deus é a fonte de toda a misericórdia. E a misericórdia, gente, nós temos que reconhecer que ela não é para nós uma virtude natural. A gente não nasce assim vou colocar assim, com abundância de misericórdia. Talvez a gente tenha um pouquinho, alguns tenham um pouquinho, mas não é natural em nós. Não é uma coisa natural. O homem, por natureza, ele é mau, ele é cruel, ele é insensível, né? Ele é egoísta, ele é incapaz de exercer misericórdia, mas Deus primeiramente nos trata com misericórdia. É aí que começa a nossa transformação, quando reconhecemos que Deus nos trata com misericórdia, porque Ele não nos trata segundo o que fizemos por merecer. Porque se Ele fosse tratar segundo o que nós fizemos por merecer, gente, não tinha mais ninguém. É pela misericórdia deles, né, que nós estamos.
Então, Ele toma a atitude de nos alcançar, Ele nos trata não pelo que nós merecemos, mas pela misericórdia com que Ele nos alcança e nos trata. Ele nos alcança com a sua graça, né? E nos dá uma nova vida. Nós nascemos de novo e temos um novo coração, e agora pode aprender a ser misericordioso. E assim, o maior exemplo que nós de misericórdia na prática, assim, foi Jesus, né? Ele curou os doentes, alimentou os famintos, doou sua vida, né? Ele abraçou as crianças, deu honra às mulheres, foi amigo de pecadores, tocou os leprosos, né? Fez os solitários sentirem-se amados, consolou os aflitos, perdoou os que haviam caído em desgraça. Então, Jesus é o nosso maior exemplo, mas nós temos outros exemplos. Temos exemplos de pessoas que convivem conosco e que já foram alcançadas por Deus e já nasceram de novo e já têm amadurecido na sua fé e têm exercido, na sua medida, têm nos dado exemplos de misericórdia. Irmãos e irmãs que mais maduros na sua fé, que também nos são exemplos, né? Eu queria projeta para mim, Gerson, Efésios 2:10. Paulo falando assim, né? Que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo está falando que Deus nos criou, né? E fomos criados novamente em Cristo Jesus para as boas obras. O propósito, né? Semana passada eu citei um teólogo cristão, né? John Wesley. Ele falava assim: eu não acredito em vida cristã que não comece com a conversão. Então ele falou assim: a vida de um cristão, ela precisa começar com a conversão, com a mudança de rumo da sua vida, né? Com a mudança de padrões de valores pelos quais ele vivia. E ele fala assim: e eu não acredito, ele continuava, né? E eu não acredito em conversão que não culmine, né? Que não termine com um envolvimento social para a transformação da sociedade. Paulo está falando que nós somos criados, né? Que nós somos projeto de Deus, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus nos alcança. Não é para nós sermos bons igrejeiros, bons frequentadores de culto, bons elevadores do nome da nossa igreja. Não é para isso. O objetivo, né, é que Deus seja visto nas nossas vidas através da nossa atitude que expressa o caráter de Deus para com as outras pessoas. E a misericórdia eu falei assim, ela é uma contracultura. Ela é revolucionária, porque a nossa sociedade não pensa e não age dessa forma. Ele assim, nós fomos criados para essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então, eu e você somos preparados, né, por Deus para que nós vivêssemos expressando esse caráter dele através das nossas obras, através do que nós fazemos, através de como nós agimos. E para a gente concluir esse raciocínio aqui, né, sobre misericórdia, pega, por favor, 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, Gerson. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade.
porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Aqui, né? Então, Paulo está relatando aqui que o trabalho que ele fez com os irmãos lá na igreja da Macedônia, né? Que isso fez com que as pessoas se enchessem de desejo de participar da situação de falta das outras igrejas. Eles não eram pessoas com muitos recursos, né? E Paulo testifica disso, né? Que eles manifestaram a abundância, mesmo sendo pobres, né? E todo aquele empenho deles, né? Transbordou em grande riqueza de generosidade, é o que ele testemunha. Assim. Ele fala assim, porque mesmo na medida de suas posses e acima delas, contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência e graça de participar dessa assistência aos santos. Então, eles sabiam de uma necessidade e tiveram misericórdia daquelas pessoas e contribuíram como puderam. Estavam a distâncias e insistiram com Paulo para poder fazer isso. Gente, exercer misericórdia com as pessoas que com os necessitados que Deus coloca no nosso caminho, é uma graça que Deus nos concede. Nós temos que tomar, assim, não é um favor que nós estamos fazendo às pessoas, mas Deus nos dá a graça de poder participar disso. Ele nos dá a graça, né, de ter esse olhar misericordioso. Né? Deus poderia resolver o problema das pessoas, mas deixa que a gente se envolva e a gente participa. Porque, como falei, né, a misericórdia não é algo natural a nós, não é uma virtude natural, mas é uma virtude que a gente aprende. E como ela não é natural, a gente precisa de um novo coração para exercer misericórdia. Então, quando nós nascemos de novo, com esse novo coração, o Espírito Santo vai nos inspirando, né? E nós somos marcados pelo exemplo de Jesus, marcados pelo exemplo dos irmãos e irmãs mais maduros, né? Que estão próximos a nós. E nós tomamos a iniciativa de fazer algo, ainda que pequeno, nesse quesito da misericórdia. Então, a esse algo pequeno que nós fazemos, Deus vai trabalhando o nosso coração para que a gente seja mais ousado, né? Mais abrangente. Né? A gente faz e aprende. A gente aprende e faz. Né? E o Espírito Santo vai testificando nos nossos corações essa nossa identidade, né, com o Pai. E isso nos confere alegria, e isso nos confere felicidade, e isso nos dá sentido de vida. Amém? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia pelo nosso Pai Celestial. Amém? É um dom que nós vamos aprendendo e vamos nos aperfeiçoando nele. Começa assim, Deus nos alcança, Ele revela a sua misericórdia, mas a palavra fala que essa palavra de Jesus tem uma promessa, né? Muito felizes são os misericordiosos, porque serão tratados por Deus com misericórdia. Isso remete a um juízo final, que Deus julgará todos os nossos atos, né?
nossos pensamentos, de como nós nos colocamos a ser desenvolvidos por Ele. Que Deus quer nos desenvolver nesse quesito. Ele nos alcança, né? Se revela a nós, né? Nos inspira e quer que a gente vá sendo desenvolvido nessas qualidades dele. Que o caráter dele seja formado nas nossas vidas. Mas a gente precisa se aplicar a isso, a gente precisa entrar nesse processo de treinamento de Deus para as nossas vidas. Amém? Ele fala assim, que esses que exercem misericórdia, Deus também tratará com misericórdia. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos gratos por a oportunidade de nos expormos à Tua Palavra, pelo que o Teu Espírito Santo já trabalhou nas nossas vidas nesse tempo, pelo que ainda vai fazer, e nós oramos para que o Senhor continue a Tua obra, continue nos convencendo, Pai, nos tirando do nosso comodismo, do nosso egoísmo, que essa área das nossas vidas, Senhor, exercer misericórdia, seja objeto do Teu investimento nas nossas vidas, mas principalmente da resposta dos nossos corações ao Teu chamado para sermos misericordiosos, Senhor. Desejamos isso, que o Teu Espírito continue essa obra em cada um de nós. Oramos por isso em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Diga. Come on. Acho que tem som aqui? Não precisa. Mas precisa para gravar, para ir para... Mas melhor não gravar. Não. Fale aqui, Luiz. Fale aqui. Também é meu particular. Na verdade, eu estou vindo aqui falar só porque daí não precisa usar máscara. Então. Bom dia a todos. Tá saindo som? Tá gravando lá, é importante. O testemunho é o seguinte, né? Quando o Daniel fala que a generosidade em nós não é natural, né? Essa carapuça serve para mim bastante, né? Eu tenho, assim, imensa dificuldade de doar. E esses dias, eu tenho um amigo que dirige uma ONG, que ele só telefona para mim para pedir dinheiro. Pergunta se eu estou bem, que não sei o que, fica me adulando. Eu falei, cara, fala logo quanto que você precisa, porque você não me enche o saco. De tal forma que um dia eu estava indo conversar com ele e eu tinha dado um valor assim, muito expressivo, né, para os meus ganhos, inclusive para a minha generosidade era muito expressivo, era muito além, né? E antes de chegar a conversar com ele, eu pensei, na verdade eu tenho que agradecê-lo quando ele faz isso. Porque ele está dando a oportunidade de eu me aperfeiçoar nessa área e muitas outras, né, que eu tenho dificuldade. Porque há muito tempo que eu entendi, para mim, tá, Luiz Augusto, que você ajudar alguém, você doar algum valor, um serviço, um tempo para alguém, é um negócio, é um investimento. Jesus deixa claro isso. Se você for misericordioso hoje, você vai ser tratado com misericórdia por Deus. Imagina, se eu no meu egoísmo, né, na minha mesquinhez, eu consigo fazer o bem, quanto bem Deus não consegue fazer conosco. Então, se não for por liberalidade e espontaneidade, né, a sua doação, que a princípio seja por interesse, certo? A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Você não enche o bolso de dinheiro que você acha que vai faltar amanhã, até para suas contas, e sai distribuindo por aí. É muito difícil, eu não conheço ninguém que faça isso. Então, se você não faz, tá?
porque aquilo é espontâneo, você acorda morrendo de vontade, de alegria, com vontade de distribuir coisa para os outros. Se você ainda não é assim, que seja por negócio. Pelo menos alguém sai beneficiado, uma família, uma pessoa, um amigo, né? Então, esse é o testemunho do Luiz Augusto. Que a palavra de Deus, ao vir para a igreja, ouvir o meu pastor pregando isso de longa data, me levou a essa conclusão, a essa atitude. É uma transformação, né? Muito lenta que o ser humano passa em direção do progresso espiritual. Um pouquinho a cada dia, se a gente não desistir, né? Você vai progredindo. Até chegar, talvez, um dia maravilhoso em que a sua alegria, a sua felicidade, a sua graça está exatamente a ajudar as pessoas, né? Porque existe gente assim? Existe. Que morre de alegria e felicidade de poder ajudar alguém. Eu já estou tendo um pouco dessas vibrações distantes assim. Amém? Amém. Obrigado. Muito bom. Mas é isso, gente. Deus vai nos dando o sentido da vida, né? Eu estava falando dessa contracultura. A misericórdia é uma contracultura, vai contra a nossa cultura. Ela é revolucionária. E quando nós exercemos misericórdia, isso impacta todas as pessoas, porque não é natural. Não é natural. Natural é, nossa sociedade é olho por olho, dente por dente, né? Amém. Que o Senhor continue trabalhando na vida de cada um, esse tema, né? Nos levando a ser cada vez mais misericordiosos e atentos com as necessidades ao nosso redor. Vamos orar, então, encerrando esse tempo. Queria orar pela família do meu amigo Wesley, lá do Rio, né? Que a esposa faleceu, você perdeu a... Essa aqui é minha, não é sua? É sua. E... Então, orar pelo Wesley, porque perdeu a esposa, né? Agora, perdeu. Faleceu ontem. E orar por ele, né? Pelo tratamento dele. Que Deus dê graça e possa restaurá-lo, né? Ora... Hã? Qual? Seu tio. Tio da Michele. Tá. Plena restauração da Flavinha, né? Agradecer por isso. Pelo Júlio, né? O encaminhamento ainda que ele vai ter pela frente, né? Ok, vamos orar. Pai, nós colocamos a situação do Wesley lá no Rio de Janeiro. Pedimos a Tua misericórdia sobre a vida dele, Pai. Nos importamos com a vida dele, clamamos pelo Teu conforto nesse momento, pela perda da Silvani, Pai. Que o Senhor o conforte a todos os seus parentes e amigos por essa perda, Pai. Que o Senhor também seja misericordioso com ele e o abençoe com cura desse câncer no pâncreas, Pai. E pedimos ainda pela família do tio da Michele, Pai, que faleceu, e o seu conforto também sobre a família, Pai, por esse afastamento, né, por essa perda. Que o Senhor seja misericordioso com eles e os conforte nesse tempo, Pai. Pedimos ainda pelo restabelecimento pleno da Flavinha, pelo ainda o processo que o Júlio vai ter que passar, Pai, de religamento do seu intestino, que o Senhor esteja conduzindo todo esse processo, tudo isso esteja debaixo da Tua condução, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, te pedimos, agradecemos, Te damos graças, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê um bom resto de domingo, um bom descanso, uma boa semana, Pai, cheia da Tua graça, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem.